Boa tarde, pessoal. Como ele falou, o desafio agora é a primeira apresentação do sábado à tarde, manter todo mundo acordado, né? Eu vou falar, então, de investimentos, né? Investimentos para startups. Começando falando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha carreira profissional. Eu sou formado em Engenharia Elétrica na UFSC, em Florianópolis. Eu nem devia ter colocado aquelas datas ali, que vai acabar revelando a minha idade. Mas meu primeiro emprego, logo quando eu me formei, eu fui trabalhar na Reason. A Reason, na época, era uma startup bem pequena, mas bem pequena mesmo. Tinha 3 sócios e 2 bolsistas. Eu era um desses bolsistas, que eles não tinham nem dinheiro para contratar alguém. E a Reason, para quem não sabe, foi uma empresa que, 20 anos depois, foi vendida e hoje faz parte da GE, que é uma das grandes multinacionais mundiais. Então, foi um case de sucesso. Só que eu acabei indo depois para o mercado de telecomunicações, trabalhei na Telesc e depois trabalhei na Brasil Telecom, em Brasília, depois da privatização. E fiquei morando 7 anos em Brasília e trabalhando na área de tecnologia na Brasil Telecom. Quando eu voltei para Florianópolis, eu fui trabalhar em outra startup, que é a Santec. Acredito que alguns dos senhores já conhecem. A Santec, na época, nem era mais uma startup, que já era uma empresa também que tinha sido incubada no Celta, tudo, mas quando eu fui em 2008, ela já tinha 100 pessoas trabalhando lá, já faturava uns 30 milhões por ano, então já tinha um tamanho bem considerável. Eu fui trabalhar lá como planejamento estratégico, pensar a estratégia da empresa. E, em 2011, ela acabou sendo adquirida por um dos concorrentes dela internacionais, que era a Verint. Então, a Verint é uma multinacional americana de origem israelense, trabalhando também na área de tecnologia e aplicações, softwares para a área de inteligência para a segurança pública e defesa. Então, foi uma experiência muito boa lá dentro, tanto do ponto de vista de trabalhar numa multinacional americana, com ações na bolsa, metas trimestrais, e, pela origem israelense, a gente trabalhava muito próximo do pessoal de Israel. E agora, no começo do ano, quando eu saí da Verint, agora eu já acompanhava o mercado de startup de perto, desde 2008, principalmente, e agora estou acompanhando mais de perto quando eu comecei a fazer parte da rede de investidores anjos. Então, agora vamos para o assunto da palestra, que é a parte... O título da palestra é Tirei minha ideia do papel, preciso de grana. Então, esse aqui é o slide mais importante da apresentação, que mostra no eixo horizontal o tempo da empresa, e no eixo vertical a valorização da empresa. E ali no eixo vertical, do lado direito, ali o risco, com a seta ao contrário, significa, do ponto de vista do investidor, qual é o risco do investimento. Então, a gente pode ver, lá no começo, onde é que está escrito ali, ideia, produto inovador, ali é o começo da empresa. Muitas vezes tem só a ideia, tem só o MVP, ainda está validando a ideia do mercado. O empreendedor ele precisa de dinheiro para fazer o começo da empresa. Então, muitas vezes, ali ele faz com dinheiro próprio, tem o que a gente chama de FFF, Family, Friends and Fools, família, amigos e tolos. Então, ele consegue um dinheiro ali dos pais, dos amigos, o amigo do amigo, acaba um investidor anjo, que é mais ligado, mais conhecido, começa a fazer um investimento ali. Entre aquela parte ali, onde é que a gente vê ali o seed capital, ali que entra um investidor anjo mais profissional. Então, a empresa já está gerando receita, já tem um modelo validado, só que ela precisa do investimento para escalar. Então, agora, aí entra um investidor anjo, entra uma aceleradora, que faz um aporte de capital também, e a empresa começa a crescer cada vez mais. Uma terceira etapa, a gente pode chamar ali de venture capital, que é o capital de risco, que seria já um aporte que a gente chama de... O primeiro aporte série A, depois série B, que são os aportes maiores, aporte já na casa de milhões de reais. E nos Estados Unidos, já milhões ou até dezenas de milhões de dólares. Então, por exemplo, aqui na região de Santa Catarina, a gente tem algumas empresas de venture capital, como a Bezeplan, como a C-Ventures, que é ligada à Fundação CERT, lá de Florianópolis, que já faz esse tipo de investimento. Por exemplo, a Bezeplan agora ela está com uma rodada de 50 milhões de reais e está procurando entre 5 e 10 empresas para fazer esses aportes. Então, isso é muito interessante, porque já é uma coisa que já está acontecendo aqui na nossa região, já é um dinheiro considerável. E mais lá em cima da curva já tem o private equity,
que daí já são investimentos bem maiores. Aqui eu estou falando de fusões e aquisições, por exemplo, um exemplo brasileiro, mas mundial, é o 3G, o Private Equity 3G, que é do Jorge Paulo Lemann, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Por exemplo, que eles compraram a Ambev, compraram o Burger King, então, investimentos de bilhões de dólares. Então, aí vai mais ou menos mostrando as fases da empresa e que tipo de investimento ela vai precisando ao longo do tempo. Na verdade, tudo é venture capital, porque tudo venture capital é capital de risco. Então, desde o investimento anjo até lá mais para frente, tudo é capital de risco, mas, como eu falei antes, quanto mais cedo, maior é o risco. Então, o investimento do investidor anjo do ponto de vista do investidor, é um investimento de um risco bem alto. Então, quem são esses investidores anjos? A gente aqui falar um pouco mais do investidor anjo mais profissional. Um investidor anjo mais profissional, ele geralmente ele não faz um investimento sozinho, ele faz um investimento junto com outros investidores anjos mais profissionais. Então, geralmente, eles são um grupo de 2 a 5 pessoas que fazem um aporte numa empresa. Por que isso? Porque eles querem trocar ideias entre eles, eles querem fazer investimento em segmentos que eles têm experiência. Então, entre esse grupo, geralmente, tem alguma pessoa que é mais especializada naquele ramo que eles estão apostando. E como eles estão diluindo o investimento, eles têm a possibilidade de investir em mais empresas, que, como eu falei antes, como o risco é muito grande, eu estou diluindo e estou apostando em mais empresas. Então, o risco acaba diminuindo um pouco. Ele tem uma participação minoritária no negócio, então o investimento sempre é na ordem de mais ou menos 5% a 20% da empresa. Essa é a troca que é feita. Não tem uma posição executiva na empresa, em regra. Obviamente, tem exceções que o investidor anjo pode fazer um investimento e ficar na gestão do dia a dia, mas não isso é a exceção. Mas uma coisa muito importante que eu queria enfatizar é que o investidor anjo é o que a gente chama ali de smart money. Então, ele não entra só com o dinheiro, e, no fim das contas, o dinheiro é o menos importante. Não que não seja importante, obviamente, o dinheiro é fundamental ali, mas ele entra também com a mentoria, entra com toda a rede de relacionamento dele, abre portas para parceiros, abre portas comerciais e coloca toda a experiência que ele tem na área de gestão, na área de comercial, como o pessoal comentou antes, às vezes a área comercial, numa startup, geralmente, como é fundada por pessoal de computação, engenharia, o pessoal tem um viés mais técnico e acaba deixando a área comercial não dar a prioridade que deveria ter sido dada. Então, esse pessoal os investidores anjos entram com esse background, com essa experiência. Então, quem são esses caras? Aqui tem uma pesquisa que a Anjos do Brasil fez. A Anjos do Brasil é uma associação nacional, então a rede de investidores Anjos de Santa Catarina, que é a RIA, ela faz parte da Anjos do Brasil. A RIA ela é apoiada pela CAT, então, lá em Florianópolis, ela faz muitos eventos, a CAT cede lugares e tudo mais. Então, quem é o investidor anjo? Primeiro, ele é um idealista, ele acredita, até como o Otto falou na apresentação dele, que o empreendedorismo é muito importante para o Brasil como um todo, para a comunidade. Então, ele realmente acredita nisso, ele quer investir em pessoas que têm esse sonho. É uma pessoa que já teve um sucesso, seja como empreendedor, seja como executivo, e agora quer fazer um investimento, mesmo sabendo que é um investimento de alto risco, ele quer fazer um investimento em startups. Quando eu falo que é um investimento de alto risco, a gente faz uma comparação com as aplicações mais comuns que tem no mercado. Então, o pessoal fala, é igual investir em ações. Não, o investimento anjo ele é bem mais arriscado do que investir em ações, porque em ações, dificilmente as ações podem cair bastante, a pessoa pode perder bastante dinheiro, mas não cai a zero. Para quem conhece opções de ações, então essa comparação é válida. Opções de ações eu posso perder 100% do meu investimento. E o investidor anjo também pode perder 100% do investimento dele também. Então, por causa disso, ele quer também ele quer fazer apostas em startups que têm uma possibilidade de crescimento muito grande para ele conseguir fazer uma saída lá na frente e ter sucesso nesse investimento. Ele é extremamente seletivo, então ele vê dezenas e dezenas de projetos para investir em um ou dois. Como eu falei antes, ele gosta de investir no segmento que ele já conhece. Por exemplo, se ele fez a carreira dele na área da saúde,
Então, ele quer investir numa startup da área da saúde. Se ele fez uma carreira na área de varejo, ele quer investir na startup dessa área porque ele conhece. Ele é altruísta, ou seja, ele não quer mais participação do que ele acha que o empreendedor está pedindo, ou seja, ele não quer ali sugar todo o esforço do empreendedor. Se ele acha que a empresa vale, por exemplo, 2 milhões de reais e ele quer comprar 10%, ele vai oferecer 200 mil, ele não vai oferecer 100 mil. Né? O perfil dele a grande maioria das pessoas são empresários, executivos, profissionais liberais também, idade média 45 anos, e 50% deles já realizaram investimentos e outros ainda não. Então, como esse pessoal não fez investimento entre as pessoas menos experientes, por isso que eles acabam se associando a essas redes, e porque eles fazem investimentos junto com outras pessoas e acabam confiando nas outras pessoas. Né? Aqui, como eu comentei, aqui o fluxo das oportunidades de negócio. Então, o investidor anjo ele acaba, por exemplo, de cada 100 oportunidades que aparecem, ele acaba investindo realmente em uma ou duas. Né? Então, de 100, mais ou menos 10 seriam startups que têm possibilidade de fazer investimento. E ele, como é que funciona geralmente isso, né? Nessas redes? São marcados alguns eventos, uns 4, por exemplo, aqui são 4, 5 eventos por ano, onde nesses eventos 4, 5, 6 startups vão lá fazer seu pitch, fazer sua apresentação, né? E, conforme for o interesse, os investidores anjos fazem os investimentos. Né? Então, essas 4, 5, 6 startups que vão fazer a apresentação, elas já foram pré-filtradas, ou seja, teve 50 que se apresentaram e só 5, 6 que foram selecionados para o evento. Por que isso? Por que tantas se apresentam e acabam não sendo descartadas? Por N razões. Eu diria que as duas principais seria, primeiro, que o projeto não é uma ideia inovadora ou o projeto não é realmente de uma startup, ou seja, não é um projeto que pode escalar e crescer de maneira significativa. É um projeto, por exemplo, um projeto pequeno, alguém vai lá apresentar, não conhece muito bem o conceito, apresenta uma ideia, mas essa ideia é um projeto, qual é o tamanho do mercado dessa tua ideia? Não, o tamanho do mercado é 20 milhões de reais, então, se eu ganhar 100% do mercado, é isso que eu vou poder vender. Não é isso que o investidor anjo está atrás, ele está atrás de realmente projetos que possam se escalar e sejam projetos muito grandes. E outro caso que acaba sendo descartado também é a questão de timing. Timing é muito... às vezes, o empreendedor que está pedindo esse dinheiro, ele está pedindo na hora errada, seja porque ele está muito no começo ainda, a ideia dele não foi validada ainda. Então, o investidor anjo ele quer fazer um investimento numa empresa que, idealmente, já tenha uma receita e seja uma receita recorrente, mesmo que seja ali de 5, 10 mil reais por mês. Se ele já está emitindo nota fiscal, se ele já está vendendo, se ele já tem cliente, então isso significa que, de alguma maneira, a ideia dele, o produto dele já foi validado. Então, ele precisa de mais dinheiro agora para fazer isso escalar. Né? Mas se o empreendedor está pedindo dinheiro para fazer o desenvolvimento ainda, para fazer o estudo de mercado e tudo mais, dificilmente algum investidor anjo vai acabar investindo porque ele ainda não é a fase. Né? Aqui foi uma pesquisa que foi feita comparando empreendimentos de vários países. Né? E aqui a gente mostra esse slide para mostrar que, no caso do Brasil, o Brasil é o azul ali da esquerda, ali embaixo falando do empreendimento, da ideia, se é realmente novo para todos, do lado direito, lá na esquerda, esse que ninguém considera novo. Então, no Brasil, muitas das ideias elas não são realmente inovadoras, né? Comparando com outros países, ali, Índia, Alemanha, China, Estados Unidos. Né? Então, o Brasil, a gente ainda tem muita... É um negócio que vem de algum tempo. O brasileiro ainda gosta muito de imitar algumas ideias que vêm de fora. Talvez até pelo tamanho do mercado brasileiro. Então, muitas das ideias que se criam aqui, o pessoal pensa só no tamanho do mercado brasileiro, não se pensa a nível global. Eu falei no começo que eu trabalhei na Verint, que é uma empresa de origem israelense, e tive a oportunidade de viajar muito para lá, e foi muito interessante também para conhecer o cenário de startups que tem lá. Então, lá, para quem não conhece, Israel é o país que tem mais startup per capita do mundo, mais que os Estados Unidos. Então, o pessoal lá é realmente empreendedor, e lá, como o país é muito pequeno, Israel,
o país inteiro tem 22 mil quilômetros quadrados, que é um quarto de Santa Catarina, e mais da metade é deserto. Então, o país é realmente pequeno e a população é de 6 milhões de pessoas. Então, lá, quando alguém cria uma ideia, e lá todo mundo quer abrir sua empresa, eles nunca estão pensando só no mercado deles, que é um país muito pequeno, eles já pensam no mundo inteiro. Então, realmente, o pessoal é extremamente ambicioso, né? E lá tem... E ao contrário do Brasil, pelo tamanho do Brasil, às vezes o pessoal se limita a pensar no Brasil, só, não, eu quero fazer esse meu projeto, essa minha empresa para o mercado brasileiro, quando não é para um mercado menor ainda, que daí realmente não interessa a gente. Agora, falando um pouquinho de metodologia, o André Ota já falou, o Rafael já falou, vou falar um pouquinho de novo aqui dessas novas metodologias do Lean Startup, do Customer Development. Isso aí é extremamente importante, isso aí ajudou muito a diminuir o risco de investimento. Como o Rafael comentou antes, isso também era da minha época, o pessoal queria abrir uma empresa, contratava os desenvolvedores, tudo, tinha uma ideia, o pessoal queria ficar dentro da sala, ficava 4 meses, 6 meses, 1 ano desenvolvendo, e depois ia tentar vender aquele produto no mercado, e quando via, não era aquilo que o mercado estava precisando. Então, essas novas metodologias de tu validar a ideia do mercado, fazer o MVP, ficar interagindo com o mercado, pivotando, se for o caso, isso aí foi extremamente importante para ajudar e fazer as coisas rápidas para mitigar um pouco do risco de startups, de se abrir empresas desse tipo. Então, tem esse livro, tem outro livro do Steve Blank, que é o cara que era professor do Eric Rice, então, que ele inventou esse conceito do desenvolvimento baseado no cliente, o Customer Development, não o desenvolvimento baseado no produto, como era antigamente. Tem o outro livro também que fala do Business Model Canvas, que é o modelo de negócio que vai mudando conforme o tempo. Então, esses livros, até trouxe 3 frases que eu acho que são importantes. São do Steve Blank. Tem uma que ele fala assim... get out of the building, saia do prédio. Então, aquele saia do prédio, vá conversar com os possíveis clientes, vá conversar com o mercado, não fique dentro do seu prédio, fazer o seu desenvolvimento sozinho. O outro que fala assim, como é que é? There is no facts inside the building. Não há fatos dentro do prédio. O que significa isso? Dentro do prédio, dentro do teu modelo de negócio, só tem hipóteses. Tu tem que sair do prédio, sair do teu escritório e ir para o mercado para validar suas hipóteses e transformá-las nos fatos. Então, isso também é fundamental. E o terceiro, outra frase que eu gosto, até o Rafael comentou mais ou menos, que ele fez aquela analogia com o vampiro, do modelo de negócio. O modelo de negócio não resiste ao primeiro contato com o cliente. Então, não adianta fazer um business plan de 200 páginas, como ele comentou, que, na hora que o negócio realmente for para frente, tu fizer aquilo e for para o mercado, vai mudar. Nada acontece como previsto. Então, por isso que tem esse modelo novo do Canvas, que tu vai se adaptando e vai analisando toda hora. Então, isso aí é uma coisa que a gente recomenda muito. Então, os novos empreendedores têm que estar bem conhecendo essas novas técnicas, que, como eu falei antes, ajudam a diminuir o risco. Isso aí também já foi comentado aqui, falar um pouco do ecossistema de inovação, principalmente aqui no nosso estado. Aquele gráfico, quando eu mostrei do começo ali, eu acabei esquecendo de comentar um pouco de outras possibilidades onde é que o empreendedor pode conseguir o dinheiro. Então, ou conseguir o dinheiro ou conseguir apoio. Então, eu falei do investimento anjo, tem as aceleradoras de startups que estão crescendo muito agora. Então, essas aceleradoras, elas fazem algumas rodadas também de investimentos, então elas é mais ou menos parecido com o investimento anjo, então ela faz um investimento em dinheiro em troca de participação e também tem todo um processo de mentoria dentro da aceleradora. Tem as incubadoras de empresas, também é um modelo mais antigo. Nesse caso, não tem investimento em troca de participação, mas tem toda uma infraestrutura de apoio, de mentoria, de aluguéis mais baratos e tudo mais, que acaba ajudando o empreendedor a investir. Então, tem outros, no caso agora, ajudas governamentais. Tem algumas iniciativas de alguns municípios, tem no nosso estado aqui a FAPESC, Fundação de Apoio à Pesquisa, que também faz algum investimento em dinheiro, às vezes são subvenção, dinheiro a fundo perdido. Tem o FINEP, nível federal,
E outros projetos, Startup SC, os Startup Weekend, todos esses processos que acabam ajudando, projetos de pré-aceleração, tudo que acaba ajudando o empreendedor a desenvolver sua ideia lá no começo, né? E, muitas vezes, sem necessidade de fazer grandes investimentos, né? Aqui, uma coisa que, com certeza, todo mundo fica pensando, tá, mas como é que os investidores anjos avaliam as oportunidades que aparecem? Então, só que fazendo um resumo, já falei um pouco de cada. Primeiro, em relação ao projeto em si, obviamente, né? Se o projeto realmente é inovador, se aquela ideia tem potencial. O segundo seria o tamanho do mercado, né? Já comentei também, a gente não quer fazer investimentos em projetos que sejam pequenos, que seja um mercado pequeno, seja um nicho muito pequeno, né? Uma coisa fundamental que eu não comentei ainda é quem são os empreendedores, né? Quem são as pessoas que estão empreendendo? Qual é a história delas? Elas já fizeram algum... Esse é o primeiro projeto de startup, já é o segundo, né? E outra coisa que também é fundamental é quem são os sócios, né? Os sócios têm sinergia entre si. Acho que o pessoal comentou hoje de manhã também, falou, não adianta ter três sócios e 3 caras extremamente técnicos, né? Os sócios têm que se complementar. Um ter um viés mais comercial, outro ter um viés mais técnico, alguém pensando na estratégia como um todo, na área de RH, contratação dos times, tudo isso aí é fundamental para tu montar uma cultura na empresa, tudo. Esses empreendedores têm perfil para empreender, né? Alguém comentou, acho que foi o Ota, a startup é uma montanha-russa, tem muita problema, muita notícia ruim. Então, a pessoa tem que ser realmente persistente, tem que ter resiliência para ter o perfil de empreendedora. Outra coisa também importante é quanto dinheiro que ele está pedindo, né? E, principalmente, para quê, né? Idealmente, o investidor anjo quer que aquele dinheiro que ele esteja pedindo seja para ser investido em marketing e vendas, ou seja, o produto já existe e agora precisa escalar, precisa oferecer para um mercado maior e esse dinheiro que vai ser aportado é para esse fim. E o contrário, o investidor anjo não quer que aquele dinheiro seja 100% investido no desenvolvimento do produto. Ele quer que o produto já exista de alguma maneira, né? Que seja um protótipo, um MVP, alguma coisa. Então, parte do dinheiro, obviamente, pode ser investido para o desenvolvimento, mas não todo, né? Então, o investidor anjo também gosta de saber quanto de esforço o empreendedor já fez naquela empresa. O cara está trabalhando full-time, é part-time. Por que ele está part-time? Ele não quer largar do emprego anterior, ele não acredita no seu projeto. Se ele não acredita, não vai ser outras pessoas que vão acreditar. Ele investiu algum dinheiro dele, ele tem um carro bom, mas nunca investiu nenhum dinheiro, por que ele não acredita no seu projeto? Então, são perguntas que a gente sempre faz e procura entender. Então, são mais ou menos esses aspectos aí que se considera para fazer o aporte. Eu vou falar agora um pouquinho essa aqui foi uns 4, 5 slides sobre o que a rede de investidores anjo, a RIA Santa Catarina, fez em 2016. Essa rede ela começou de maneira oficial no começo do ano passado, né? Então ela fez 4 fóruns de investimento no ano passado e teve mais um esse ano. Ela tem aproximadamente hoje 35 investidores e teve 16 startups já selecionadas, ou seja, 16 startups que foram feitas, 16 startups que fizeram o seu pitch e 50% delas, ou seja, 8 receberam investimentos, né? Então, é uma taxa bem alta, de 16 que apresentaram, 8 receberam investimento. Mas, como eu falei antes, essas 16 já foram pré-filtradas, né? Então já teve um filtro anterior. Aqui, mostrando dessas 16 o número de sócios, né? Uma coisa que eu não comentei, a gente também não gosta de startup que só tem uma pessoa, só um sócio, né? A gente sabe que o desafio é muito grande, que dificilmente uma pessoa sozinha vai dar conta de tudo. O número ideal é 2 a 3. Né? O benchmark internacional é 3. Acima de 3 também é 4 para cima, também não é muito ideal, porque o negócio fica meio complicado, se o negócio não for bem definido, dependendo do perfil dos sócios, a chance de dar alguma confusão acionária é relativamente grande. Então, o número ideal é entre 2 e 3. A idade média, aqui
dos que apresentaram é 31 anos, o benchmark internacional é 38. Aquela ali é interessante também, mostrando o pessoal que apresentou, só 25% estava apresentando, era o seu primeiro negócio, então a maioria, mesmo que, óbvio, mesmo que tenha sido projetos que não tinham dado certo, com certeza o empreendedor aprendeu muito com as suas falhas, né? Então isso a gente não vê isso como um problema, e sim como experiência adquirida. Aqui as verticais, né? A taxa de amostragem não é muito grande, mas a maioria dos projetos apresentados foi na área da saúde e na área de cloud, né? Onde é que essas startups estão localizadas hoje? Então, a grande maioria está dentro de incubadoras, né? 20% estão em coworking, só 13% estão em escritórios próprios, né? Aqui o total de aportes, né? Das 16 apresentadas, 50 receberam investimentos e totalizando 12 aportes ali. Parece meio estranho ali a conta, porque 50% de 16 dá 8, né? Mas é porque algumas startups receberam 2 tipos de aporte. Receberam aporte da RIA e receberam um aporte de uma aceleradora ou de algum investidor anjo solo, ou de algum apoio do governo. Então, por isso que dá esse número de 12. E aqui a média dos investimentos realizados, né? Então, dos 8 investimentos realizados, o valor médio investido foi R$220 mil por startup, que representou 11% de participação, ou seja, a média do valuation, do valor da empresa estimado, foi de R$2 milhões. Né? Então, esse valuation, isso aí, as perguntas que surgem algumas vezes como é que é feito o valuation de uma startup nessa fase? Né? Não existe nada muito sofisticado em relação a esse valuation, né? Os métodos tradicionais de tu avaliar uma empresa, que é o fluxo de caixa descontado e outros, não se aplica, até porque a empresa não tem um histórico de vendas, tudo, então fica difícil muito aplicar. Então, eu diria que o padrão brasileiro hoje está na faixa de, quando a empresa está lá no começo, já tem um faturamento bem baixinho, entre 1 até R$3 milhões. Né? Depende de quanto que o empreendedor está pedindo e quanto que os investidores anjos querem investir. Né? Então, esse aí foi o valor médio investido de R$220 mil por startup. Como eu comentei, a grande maioria foi feito um investimento de 2, 3, até 5 pessoas, ou seja, na média 11%, se eu botar 5 pessoas, cada um comprou 2% e um pouquinho daquela empresa.